Semana passada nós falamos aqui sobre os segredos de uma igreja bem-sucedida. Os irmãos lembram que nós falamos sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos. Uma igreja bem-sucedida, ela está sempre alicerçada na doutrina, no ensinamento da palavra do Senhor, na perseverança, na comunhão e no partir do pão também, na perseverança na oração, buscar na oração, na perseverança na adoração a Deus e também na evangelização fervorosa todos os dias. Aquela igreja crescia na graça e no conhecimento. Que Deus possa nos dar uma igreja assim, que possamos estarmos avivados, A gente procura ter uma saúde espiritual, A igreja, ela precisa de uma saúde espiritual. Uma igreja precisa ser ajustada, estar sobre a direção de Deus. E será que as igrejas, quem sabe alguém fala assim, não estou contente com a minha igreja, vou ver se eu procuro uma igreja perfeita, E aí eu ouvi de um pastor, possa ficar nos corações isso. Eu ouvi de um pastor um testemunho. A irmã falou assim: pastor, eu estou procurando uma igreja perfeita e eu estou procurando uma igreja para me congregar que seja perfeita. O pastor falou assim: quando a irmã achar essa igreja, cai fora, porque a irmã vai estragar a igreja. E é verdade, não existe uma igreja perfeita na sua totalidade. A igreja perfeita é quando Cristo realmente está conosco, mas sempre temos alguma coisa para melhorar, E quando nós pensamos na igreja, a Bíblia diz que Jesus deixou o trigo crescer como o joio. E toda igreja, irmãos, me desculpe, toda igreja tem um joiozinho, Sempre tem alguma coisinha que às vezes quer nos atrapalhar, mas isso é normal. E se a gente for procurar, vou para a igreja universal, vou para a igreja quadrangular, vou para a igreja do Braz, vou para séries de igrejas que tem, todas elas têm algum problema e alguma dificuldade. Quando nós vamos para a igreja, e pensamos na igreja da antiguidade, nós pensamos nessa igreja ideal, uma igreja para congregar. Será que a igreja de Corinto era uma igreja ideal? Uma igreja que você podia entrar e congregar normal? Vamos ler no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Será que existe isso nas igrejas? Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. O que quer dizer aqui? Grupinhos de pessoas, cada um puxando para um lado. E na igreja não pode ter grupos. A cabeça é Cristo e a igreja ela tem que estar centrada em Cristo. E algumas igrejas você vai lá, você nem pode entrar no grupinho porque não deixam entrar. Então a igreja precisa que
A igreja precisa de Cristo, não pode ter essas coisas, né, dentro da igreja. Deus não se alegra com essas coisas. No livro de 1 Coríntios 3:3, será que dentro da igreja Deus aprova isso? 3:3 diz assim: porque ainda, isso na igreja de Coríntios, tá? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Quem sabe, irmãos, eu passei por várias igrejas, mas não tem coisa pior do que gente invejosa. É verdade ou não é? Não pode ver alguém melhorar assim, não só na parte material, mas também ministerial. Aí, mas fulano está lá, já estou aqui há 30 anos e não tive oportunidade. Não tem, porque procurou, como nós falamos aqui na semana passada. Procura se apresentar diante de Deus, procura fazer a obra do Senhor, mas aqui está dizendo: ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, né? E isso não pode ter numa igreja, né? Quem sempre está chegando alguém novo aí, né? Sempre é assim. Às vezes a pessoa: poxa, mas eu estou aqui há tanto tempo, o pastor não me vê e tal. O pastor te vê, Deus te vê, mas há uma atitude que nós temos que ter, e não podemos ter inveja. Fulano foi chamado para servir, né, como diácono, como cooperador, como pastor. Irmãos, nós teremos a oportunidade no momento certo, né? E que não haja inveja nos nossos corações. Será que nesta igreja perfeita, quem sabe Coríntios, será que tem brigas? Será que tem pessoas, um brigando com o outro? E quando briga por coisas, né, materiais, coisas espirituais, a Bíblia diz que Paulo censura o litígio entre os irmãos, aqueles irmãos, um levando o outro, e isso era comum naquela época, os irmãos, um levando o outro para o tribunal. Eu não gostei, vou levar lá, o meu advogado vai te apresentar no tribunal, e isso e aquilo. Quando nós lemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, ousa alguém, do versículo 1, de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo. Mas ir ao juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabes vós que havemos de julgar os anjos, quando mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeia aos que são de menos estimas na igreja, para vos envergonhar. Ou digo, não há, pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e é isto
aos irmãos: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E que alguém tem sido, mais a vez, sido lavados, mais a vez, sido santificados, mas a vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, aqueles irmãos brigavam e iam procurar os juízes, iam procurar as comarcas para processar a cada um daqueles irmãos. Será que naquela igreja perfeita, Coríntios, era tudo perfeito mesmo? Quando nós lemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ver que ali também havia a impureza da igreja de Coríntios, repreensões e exortações. Diz assim, 1 Coríntios 5 e 1: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Olha só a condição que estava naquela igreja. Fornicação e fornicadores são aqueles que não são casados e caem em pecado sexual. Quando casado, o adultério. Mas aqui está dizendo assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal. E aí ele diz tal, que qual nem ainda entre os gentios, acontece isso, como há de ver que abuse até da mulher do seu pai. Olha só a misericórdia, Isso na igreja daquele tempo. Então, às vezes nós entendemos que, quando estudamos a semana passada, entendemos como tem que ser uma igreja perfeita. E hoje, se nós formos procurar, a Bíblia diz que Deus revela. E dentro da igreja, quando há o fogo do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, quando se fala em fornicadores, adúlteros, as pessoas, às vezes, que sabem que vem um pastor mais usado, eu não vou nada para a igreja, vai que revela o meu pecado. E às vezes tem pessoas que ficam por anos dentro da igreja numa situação de fornicação, de adultério, mas isso Deus revela. Uma hora ou outra Deus toma alguém e revela. Mas há muitas igrejas, e às vezes, irmãos, até encobrindo essas coisas para ter uma igreja cheia, uma igreja, quem sabe com muita gente, vem do jeito que está, mas o apóstolo, ele está exortando esta igreja, que naquela igreja tinha muito fornicação e fornicadores. Que Deus nos guarde, que nós possamos ter uma igreja abençoada por Deus, porque nós temos que estar alicerciada em Cristo Jesus. Quem sabe na igreja de Efésio é um pouquinho melhor, Vamos para Efésio, vamos congregar naquela igreja, uma igreja abençoada, é uma igreja alicerçada na palavra, mas ultimamente tem muita gente sem amor naquela igreja. Será que existe igreja que não tem amor? Quando vemos Apocalipse
2 e 4. Vamos ler Apocalipse 2 e 4. Tá bom, Daniel? Tá bom, meu filho. Isso aí. Apocalipse 2 e 4. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. 2 e 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, e o quê? Que deixaste o primeiro amor. E na igreja nós precisamos ter o quê? Amor. A Bíblia diz que o maior dom que tem é do amor, é a caridade. E aí tem pessoas que já perdeu o primeiro amor, né? Então nós temos que ter esta igreja, tem que ter amor pelas vidas, ter amor pelas almas, ter amor por aqueles que estão necessitados. Essa é a nossa responsabilidade, de buscarmos as almas, buscarmos as pessoas que estão morrendo e sendo destruídas pelo inimigo. Que não falte o amor em nossas vidas. E o primeiro amor, irmãos, você já viu aqueles irmãos que quando aceitam Jesus, né? Está direto na igreja, está na visita, está na oração, está na evangelização, e aí perde o primeiro amor, perde, parece que a graça vai diminuindo, mas que nós possamos renovar todos os dias o amor de Cristo em nossas vidas, que possamos nos conscientizar que para que tenhamos uma igreja abençoada, né? Porque alguns procuram uma igreja bem sucedida e sabem já o resultado dessa igreja, já sabem, mas precisamos ter o amor, porque muitas igrejas já não têm mais o primeiro amor. Aleluia. Nós entendemos que algumas igrejas, alguns andam de, vamos ler 2 Tessalonicenses, vamos ver como que esses irmãos andam. 2 Tessalonicenses 3:11. Será que, graças a Deus, nós temos uma igreja abençoada, né? Mas tem igreja que nós temos que estudar. Diz assim, ó: porque ouvimos que alguns entre vós andam como? Desordenadamente. Outra coisa, não trabalhando, antes fazendo as coisas vãs. Tem igreja, irmãos, que os irmãos andam desordenadamente. Essa é uma orientação do apóstolo, né, aos Tessalonicenses, porque eu ouvi que alguns entre vós andam desordenadamente e também não trabalham, né? Eu acho que se encostaram como hoje, né? E parece que tem tantos atrapalhados por aí, e às vezes quer montar, né? Vivo da obra. Irmão, tem tanto tijolo, tanto cimento para carregar aí, e às vezes a pessoa quer viver da obra, todo errado, todo desordenado, não quer trabalhar, não quer fazer nada, não quer produzir, né? E fica dessa forma. Mas que o Senhor nosso Deus tem nos livrado e tem dado uma igreja alicerçada, abençoada. Aleluia. Deus, Ele é um Deus maravilhoso. É difícil, irmãos, encontrarmos uma igreja perfeita. Quem sabe se nós formos para Filipos, né? Filipos tem uma igreja boa, mas tem duas irmãs lá que se chamam Evódia e Sinti, que se desentenderam e estão sem conversar.
uma com a outra. Será que existe isso na igreja? Irmãos que não conversam um com o outro? Que Deus nos guarde e nos livre de tudo isso, né? Porque, irmãos, pensamentos, nós temos que ter o nosso pensamento, o nosso ponto de vista, mas nós não podemos brigar com os irmãos, ficar sem conversar. E tem igreja que tem irmão que não olha para o outro e não conversa com o irmão. Por que isso? Porque aquilo. Mas que essa igreja seja uma igreja abençoada. Se chegar a um ponto de alguém, né, desentender com alguém por algum motivo, que chegue na pessoa, vamos nos entender. Hoje é ceia, né, nós vamos ter que estar em comunhão com Cristo. Então é necessário que esses irmãos, essas irmãs estejam em comunhão com Cristo Jesus, aleluia, porque nós entendemos que tudo isso é necessário. Se formos para Colossos, para congregar em Colossos, aí chega lá, tem os hereges, heresias. E falando em heresias, irmãos, quero consertar algo uma heresia que foi aqui pregada nesse culto. Não é nenhum dos nossos obreiros, mas um obreiro veio aqui e falou que a mãe de Jessé foi estuprada pelo europeu. Não tem nada a ver, né? Não, pai de Davi, né? Mãe de Davi, né? Foi estuprada por um europeu e é por isso que ele saiu, né, daquela cor. Misericórdia, irmãos, né? E às vezes, por nós não termos um estudo, não termos uma orientação, acreditamos. Misericórdia, né? Então nós temos que ter uma doutrina, temos que ter um fundamento. E às vezes, irmãos, tem igreja que tem tanta heresia, que parece que vive no mundo da lua, né? Um mundo de Bob, como falam por aí. Porque é tanta coisa, e se não tiver heresia, os irmãos não vão, porque já gostaram de tanta heresia, de tanta coisa, de tanta, né? Mas que esta igreja não seja assim, nós sejamos na doutrina dos apóstolos, aleluia, porque nós sabemos que nós estamos firmados em Cristo Jesus. Vamos ler lá em Filipenses 4:2. Então, os irmãos, Filipenses 4:2 diz assim: não é Filipenses, não. Colossenses 2:18. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, tendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. E às vezes nos traz tantas heresias para a igreja. Nós sabemos que os anjos são mensageiros de Deus, são mensageiros daquilo que Deus quer para os nossos corações. Um dia foi uma irmã orar na minha casa, eu achei engraçado. Ela falou assim: entra todo mundo no quarto e eu vou ficar aqui na porta para o anjo não sair. Eu falei: meu Deus, fica aí, irmão, o anjo não vai sair. Eu dei risada, falei: meu Deus, onde que ela aprendeu isso? Porque o anjo está ali, se for um anjo, é para trazer uma mensagem de Deus, uma resposta de Deus, um livramento de Deus. Mas, irmão, tem igreja que desce, sobe anjo e vai e vem varão, e vem serafim, e vem refinim, e vem tudo. E é tudo heresia, irmão, porque o anjo ele vem se necessário, né? E aí você entra na igreja, dá licença aqui para o anjo entrar, deixa o anjo entrar, deixa
né, o varão, não sei o quê. É tanta heresia, irmão, que confunde a cabeça do crente. E qual que é o nosso ideal? É vir buscar Jesus Cristo, né? Os anjos estão para nos servir e às vezes fica adorando anjo, né? Tem igrejas aí hoje, alguns anos teve um movimento de um pastor dessa igreja que adorava anjos. Eu esqueci o nome dele, mas tinha um pastor que foi para os Estados Unidos e voltou com a doutrina dos anjos. Heresia pura, mas o Senhor nos livre, né, dessas coisas, e que possamos adorar, engrandecer, enaltecer o nome do Senhor com sabedoria. E a Bíblia diz que nós temos que ter no nosso culto, irmão, né, temos que ter ordem de decência. Por isso que você vê um canta, outro louva, né? E quando fala em heresia, meus irmãos, é tanta coisa que mistura anjo com isso, com aquilo, e fica uma salada só. Mas nós estamos aqui, é o Espírito Santo, Jesus e nosso Deus, a Trindade. Nós servimos a este Deus, e se precisar um anjo trazer algo para você, ele vai trazer, mas nós adoramos ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor. Será que se nós somos para a igreja de Gálatas, será melhor? A Bíblia diz que em Gálatas 5 e 15, a Bíblia diz que lá tem uns crentes, um querendo devorar o outro. Misericórdia. Você já viu isso já, irmão? Pouco, né? Um querendo matar o outro, querendo devorar. Isso não é de crente, isso não é de cristão. Cristão que louva, perdoa, cura suas feridas, através do Espírito Santo. 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros, que nós tenhamos misericórdia. Já viu igreja que é uma confusão? Tem gente que sai até na mão, né? Irmã Rosana, não gostei da cor do chá, não gostei do uniforme. Já vi, irmãos, eu já ouvi pessoas que as irmãs foram escolher uma determinada cor, a irmã não gostou, e a outra também não gostou. Elas saíram lá puxando o cabelo, uma batendo na outra, porque não gostaram da cor que a irmã determinou. Isso acontece, infelizmente acontece. Então que Deus nos guarde. Graças a Deus nós estamos vivendo um tempo abençoado na nossa igreja. Graças a Deus que o nosso ideal é buscarmos as almas para o reino do céu. O tempo já está passando, eu vou adiantar aqui, mas sabemos que a igreja perfeita dos primogênitos, Assembleia Universal dos santos de Deus que estão inscritos no céu, ela vai ser levada para a glória, e nós entendemos que nós temos que nos aperfeiçoarmos para que Deus nos livre de todas essas coisas, né? Que Deus nos livre e nos dê graça para estarmos um dia com o Senhor na glória. Será que existe uma igreja perfeita? Deus está preparando uma igreja para subir para a sua glória. Vamos ler no livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Olha o que Deus quer de nós. Aos nossos corações, para termos uma igreja abençoada,
e que não possamos e nem queiramos procurar uma igreja, porque nós servimos uma igreja que está centrada em Cristo Jesus. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados. Andeis com toda humildade, andeis com mansidão, andeis com longanimidade. Sabe o que vocês têm que fazer, irmãos? Suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em um só, esperança da vossa vocação. Aleluia. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às portas mais baixas da terra? Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, esta é a igreja que nós procuramos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós, chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Do qual todo o corpo, bem ajustado, educado, por auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Que Deus permita que esta igreja seja uma igreja santa, que cresça na graça, cresça também no conhecimento. Aleluia. Que não é uma igreja levada por ventos de doutrina, uma igreja que é levada por movimento, mas é uma igreja que é levada para o céu, segundo a vontade dele, na orientação da palavra, irmãos. Coisa boa é estarmos buscando a Deus. Quando for à igreja, não vamos pensar em culto se vai ser agradável, mas vamos à igreja oferecer um culto agradável ao Senhor, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós estamos apresentando a igreja do Senhor, em nome de Jesus, nós possamos estar nos apresentando. Irmãos, cada igreja dessa, que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem meios de melhorar. Como que eu posso melhorar?
observando a palavra do Senhor. Quando você vem no culto de doutrina e aprende a palavra, quando você vem na escola dominical e aprende a palavra, você vai crescendo na graça e no conhecimento. Porque, irmãos, a igreja, nós gostamos muito quando há manifestação do Espírito Santo. É muito gostoso, é bom demais. Mas também, irmãos, quando vem pessoas que queiram enganar, né? Queiram tirar o foco da igreja, que possamos estar instruídos. Entrou aqui, ei, isso aí não é de Deus, não. Uma das coisas que eu peço ao Senhor é discernimento. Tem pessoas que não têm discernição, né? Então nós temos que ter discernimento da palavra, entendimento, né? Não é de qualquer forma que alguém vai tentar nos enganar, mas nós estamos alicerçados na palavra de Deus.